Kim Ki-gil precisou assumir todas as responsabilidades da casa quando sua mãe ficou doente. Ele trabalhou duro e passou no exame para ser um jogador de uma guilda. Sua vida muda quando Kim descobre que tem habilidades únicas. A história começa há 18 anos, quando uma torre apareceu de repente no céu com trovoada de energia rosa. Com ela também surgiu um portal e monstros começaram a sair para as ruas da cidade. As criaturas tinham diferentes aparências como cobras enormes e monstros voadores. Além de monstros também surgiram os guerreiros. Os guerreiros são aquelas pessoas com habilidades sobre-humanas. Esses jogadores se tornaram a esperança da humanidade e emergiram como uma nova força prontos para desafiar o mal. Eles se tornaram ricos e heróis altamente cobiçados. Nesse momento vemos um rapaz de cabelos escuros contando tudo isso de pé e com malas na soleira do escritório da guilda. Ao que tudo indica, esse cara não foi escolhido. Ele é nosso protagonista chamado Kim Ki-gil. O prota foi recebido por um homem de terno que lhe disse para colocar comida naquela mesa. Ele pediu desculpas por estar atrasado e desejou agradar os clientes. Depois disso vemos ele em uma motocicleta parado em um semáforo. Kim levantou a cabeça e olhou para a tela que tinha a imagem de um jogador. Ele levantou o vidro do capacete com espanto e leu que outro herói nascido na Coreia do Sul tem habilidades únicas. O cara no cartaz é Yoo Suvo, de 18 anos. Jogadores com habilidades únicas são os super-humanos mais fortes. De repente o motorista do carro que estava atrás do protagonista grita com raiva que o semáforo já abriu. O cara começa a pedir desculpas ao motorista. Quando a noite chega, o garoto estaciona sua motocicleta sob a luz de um poste e em seguida percebe que sua caixa de correio está cheia. Ele corre e puxa os envelopes, então estuda a correspondência recebida. As contas são de honorários médicos e empréstimo. Assim que o cara chegou em casa, foi recebido por uma garota de cabelos escuros que fica feliz em vê-lo e diz que ele fez um bom trabalho. O protagonista pergunta por que a menina ainda está acordada e ela diz que fez o dever de casa. Então ele pergunta se a mãe está dormindo e a menina confirma que a mãe tinha acabado de adormecer. Ela estava dormindo melhor do que o normal hoje. O cara fala que está aliviado e continua dizendo que deveria fazer uma massagem na mãe. De repente a menina traz um bolo com velas com os números 18 e diz feliz aniversário. Kim fica espantado e pergunta de onde ela tirou o dinheiro para o bolo. Então questionou se a irmã conseguiu isso com o dinheiro que ele deu para ela comprar roupas novas. A menina respondeu que tem muito dinheiro também e vai comer sozinha se ele não quiser. Ela acrescentou que comprou em uma loja muito famosa. O protagonista olha para a irmã e vê que a roupa dela está toda surrada. Ele chama sua irmã de Yoo Jung e dá tapinhas em sua cabeça enquanto agradece a ela. A irmã pergunta se ele não gostaria de ler o cartão de feliz aniversário antes. Kim concorda e diz que vai ler a carta dela primeiro. Ele abre um envelope lacrado com um coração e tira uma folha do envelope. Seus olhos arregalaram em choque e a menina ri vendo sua reação. O cartão de aniversário acabou sendo um convite de jogador da Associação de Jogadores. O protagonista olha para o convite surpreso e suas mãos tremem. Ele grita que agora é um jogador. Yoo Jun enxuga suas lágrimas de alegria e diz que tirou da caixa de correio para surpreendê-lo. A irmã dá parabéns e Kim a abraça. O protagonista está confiante que agora pode mudar toda a vida deles. Ele entra no quarto com a mãe dormindo e diz que realmente vai conseguir encontrar aquela coisa. No dia seguinte, na Associação de Jogadores Coreanos, Kim está parado na frente da entrada e olha ao redor do enorme prédio tremendo de expectativa. Por fim ele fecha os olhos e acha que não é a hora de ceder às emoções. Este é apenas o começo de sua jornada. Nesse momento uma garota com uma pasta nas mãos diz que está feliz que ele possa se juntar com eles. Nosso prota ri e agradece. A menina diz que se ele disser janela de status, as informações dos jogadores aparecerão. O protagonista obedece. Vê que na parte sobre habilidade só tem pontos de interrogação, então ele pergunta sobre os pontos de interrogação ao lado da linha com habilidades únicas. A menina regala os olhos de espanto e grita para Kim com uma voz trêmula que ele tem habilidades únicas. Os pontos de interrogação significa que ainda não foram identificados. Kim analisa as informações na janela e fica espantado que isso seja verdade. Ele se levanta e se arrepia pensando que não consegue parar de tremer. A garota levanta o punho gritando triunfantemente que ele é o dono de habilidades únicas. Em seguida pede para Kim se acalmar e continua dizendo que seu treinador virá em breve explicar tudo em detalhes. De repente alguém entra no diálogo. Esse é o jogador Yoo Suvo que o protagonista viu no cartaz. Kim rapidamente o reconhece e fica chocado que esse jogador está em sua frente. Nesse momento Suvo diz que se for permitido pode orientar o protagonista. Kim aponta para si mesmo tremendo e perguntando se está
Falando com ele, Sulvo respondeu que sim e explicou que não intencionalmente ouviu a conversa dele sobre Kim tem habilidades únicas. O protagonista fica com os olhos bem abertos de espanto. A menina pensa sobre isso dizendo que de acordo com as regras é possível. Kim fica lá e percebe que ele está tremendo novamente, mas a garota acena com a mão e diz que acha que está tudo bem porque sua autoridade é suficiente para isso. A garota acrescenta que ela não é uma gerente comum, é uma profissional de verdade com 10 anos de experiência. Sulvo agradece e leva Kim para a área do portal. Ele convida o protagonista para ir até lá e Kim concorda com seus olhos ardendo de determinação. Eles entram no portal e o homem diz para não se preocupar. O prota gagueja e responde que sim. De repente eles aparecem em uma floresta com muitos pequenos duendes congelados na frente deles. Kim pergunta se sempre há tantos monstros no primeiro andar. Sulvo, ao ver o número de criaturas, responde que ouviu dizer que às vezes há sobreposições com o tempo e monstros se acumulam, mas essa é a primeira vez que ele vê tantos assim. O protagonista grita em choque perguntando se isso não é um grande problema, mas o cara puxa uma espada e diz que é ainda melhor. Em seguida pergunta se Kim sabe sobre o teste de 100 goblins. O prota responde que os resultados eram bons o suficiente, mas o teste foi proibido por causa de seu perigo. Sulvo responde que ele está certo e acrescenta que este teste foi destinado a jogadores abaixo do 10º nível para identificar suas habilidades. O potencial do jogador é medido se ele eliminar 100 goblins sem usar habilidades. Logo o temporizador é detectado e Sulvo corre para o ataque. Ele diz que se um jogador completa uma tarefa de 4 a 5 horas, ele se torna um jogador avançado. Em seguida com facilidade varre os inimigos, deixando para trás explosões de energia. Sulvo continua dizendo que se uma pessoa lida em 2 a 3 horas é um jogador de nível de classificação, e se leva 1 hora podemos dizer que o jogador tem habilidades de alto nível. Kim segura sua arma em choque e acha que o ataque que ele viu é incrível. Sulvo continua dizendo que finalmente o tempo para o dono de habilidades únicas é de 10 minutos. Kim abre os olhos com espanto e pensa que é por isso que o dono de habilidades únicas é incrível. Sulvo lidou com 100 goblins em 47 segundos. Kim ficou chocado ao perguntar novamente como um jogador de alto escalão precisa 1 hora e ele de 10 minutos. O homem responde que algo que os jogadores comuns vêm tentando alcançar há vários anos. Aqueles com habilidades únicas podem dominar em poucos meses, então a taxa de crescimento e seu potencial estão além da imaginação. Em seguida ele pergunta se Kim conhece a Guilda dos Anjos. O protagonista responde que sim e diz que ouviu que o mestre é um ranquear muito jovem e habilidoso. O homem fala que essas são as palavras certas, mas a maioria dos membros da guilda passa no teste do duende em menos de 3 horas. Sulvo diz que planeja criar uma guilda muito superior aos anjos e para isso ele precisa de jogadores capazes, especialmente aqueles com habilidades únicas como eles. Kim ouve com espanto. Então Sulvo continua dizendo que por enquanto espera que o protagonista consiga ir além de seus próprios limites e um dia eles se encontrarão novamente na torre. Depois disso ele pergunta se o herói está pronto para começar sua primeira caçada. Ele grita para forçar as pernas e as costas. Nesse o duende abre a boca ameaçadoramente e começa a rosnar. O homem fala para Kim acompanhar a trajetória do machado do duende com os olhos. De repente o monstro corre para ele levantando sua arma para atacar. Kim olha para o inimigo com determinação e diz a si mesmo que precisa mudar de vida. 5 anos depois vemos 2 pessoas na floresta. O duende olha para a arma à sua frente espantado e o cara de óculos sorri. Um rapaz de cabelos escuros com um escudo e um machado se aproxima por trás e pede desculpas por ter se atrasado. O rapaz de óculos se vira e diz que viu algo engraçado. Outro cara corre para ele com uma espada e depois pousa cansado enfiando a espada no chão. O cara com o escudo e a espada diz ao companheiro para olhar como aquele cara. Ele pergunta se esse homem está fazendo o desafio dos 100 goblins que está em alta novamente. O amigo responde que no início também pensou isso. Esse cara é o nosso personagem principal. Kim grita pela janela de informações e o placar aparece. Mas o que estava escrito ali o deixou muito irritado. O herói recebeu um convite da torre aos 18 anos e foi até dotado de uma habilidade única, supostamente um privilégio dos escolhidos. Nesse momento Kim estava deitado no chão frustrado. Acontece que 5 anos se passaram desde então. E ele leva pelo menos 1 hora inteira para eliminar apenas um único goblin. Kim ainda está no nível 1. Logo vemos um duende sendo partido ao meio. O cara que o atacou puxa a espada para o lado e diz ao grupo de 4 caras que eles são todos ótimos. Todos fizeram um bom trabalho. Os caras respondem que todo mundo elevou seu nível.
O loiro diz que duendes são fáceis para ele agora. Parece que ele só eliminou um casal de duende e seu nível já subiu. O cara diz que o nível inicial pode ser elevado rapidamente. O líder anuncia que eles subirão para o segundo andar amanhã e se despede. Os companheiros comentam sobre como o líder é famoso. Um dos caras pergunta sobre o motivo de tamanha fama e o rapaz de cabelos loiros diz que há alguns rumores circulando. O primeiro é que ele tem habilidades únicas. O rapaz de cabelos escuros grita em choque. Mas o loiro responde que é apenas um boato, até porque se isso fosse verdade ele não estaria aqui. O homem acrescenta que também ouviu falar que Kim tem a menor classificação entre todos os jogadores da base. O homem de cabelos escuros pergunta novamente em choque. O loiro responde que não é nenhum rumor, na verdade todo mundo sabe disso. O homem continua dizendo que o protagonista tem um apelido entre os jogadores, é o jogador que não consegue subir de nível. Enquanto isso o herói caminha pela floresta e pensa que sempre quando termina de trabalhar como guia, ele vem para esse lugar no térreo onde outros jogadores não olham. Kim esteve no andar mais baixo por muito tempo, então conheceu esse lugar secreto. Nesse momento o herói está encostado em uma árvore, ele vira a cabeça para o lado e vê um monstro aparecer no ar. Normalmente apenas um duende aparece aqui todos os dias. Kim olha para o inimigo tirando uma espada e acha que mesmo que ele ataque rapidamente antes que a criatura o perceba, ainda não será uma caça fácil. O herói sai de trás de uma árvore e olha para o adversário de volta. Kim prontamente segura uma espada com as duas mãos e os olhos do duende se arregalam. O herói balança sua espada, mas o duende consegue expor sua arma. Eles começam a lutar alternadamente agitando suas armas. Kim acha que a batalha ainda será muito difícil para ele. Depois de algum tempo na associação de jogadores, o protagonista levou uma hora para destruir um Goblin. Ele conseguiu ganhar 20.000 vendendo os cristais que adquiriu com o duende. Se você subtrair o custo da poção não terá lucro. De repente ele percebe uma porta se abrindo à frente. Então o protagonista vê Taeo e pergunta se ele terminou seu trabalho agora. Kim acrescenta que ele está trabalhando até tarde. Nesse momento Taeo coça a parte de trás da cabeça irritadamente e pede perdão a Kim. O protagonista não entende do que se trata. Depois disso ele vai até o gerente-chefe do departamento de guia e pergunta se ele sabe o que aconteceu com Taeo. O chefe Taizik gagueja um pouco e diz ao prota que os convidados com quem ele trabalhou hoje serão guiados por Taeo a partir de amanhã. Kim pergunta espantado por que e explica que tudo correu bem hoje. Taizik responde tristemente que o grupo parece ter ouvido os rumores sobre ele. O protagonista entende tudo e está decepcionado, pensando no que isso tem a ver com seu trabalho de guia, mas basicamente nada pode ser feito porque é verdade. De repente a TV anuncia que a Guilda Anjo declarou recentemente que ocupará o andar 75. O protagonista fica chocado. Eles anunciaram que irão limpar o andar 75 que ainda não foi conquistado. Uma cerimônia de partida do esquadrão está programada para ser realizada perto do portão em Seul amanhã de manhã. Uma visão incrível aguarda todos os espectadores. O protagonista comenta que em todos os lugares eles falam sobre esses jogadores. A TV continua dizendo que pela primeira vez em muito tempo haverá algo para assistir pois um grande número de heróis finalmente apareceu. O portão pode ser aberto em qualquer lugar e qualquer um pode se tornar um jogador. A TV continua dizendo que é ótimo se a Guilda dos Anjos realmente conseguir passar pelo andar 75. De repente a TV informa as últimas notícias. Kim olha para a tela e acha que é notícia de algum lugar distante dele. A próxima notícia é que um portão de classificação S apareceu nos Estados Unidos. Atualmente o governo americano vai fazer um pedido oficial de assistência à Associação Coreana. Eles prometeram uma remuneração decente a todos os participantes. Este evento coincidiu com o anúncio da Guilda Anjos, o que pode causar uma grande treta entre os jogadores. Kim acha que ele é um jogador real, mas acredita que isso está fora do seu alcance. O discurso na televisão é interrompido quando o herói desliga a TV. Chefe pergunta a Kim por que ele desligou e disse que ainda estava assistindo. Em seguida Taizik entrega um envelope dizendo que ele fez um bom trabalho hoje e aqui está o pagamento do dia. O protagonista agradece a ele. O chefe continua dizendo que Taeo parece frio, mas na verdade se sente culpado. Então diz que o herói não deve ficar com raiva dele. O protagonista responde com um sorriso que a culpa não é de Taeo e não há necessidade de pedir desculpas por isso. Taizik diz que normalmente o herói chega cedo para assumir o turno. Em seguida ele clica no mouse dizendo que em vez desse trabalho, havia um pedido de emprego especialmente no nome de Kim. O herói pergunta novamente com espanto se é para ele mesmo.
Mais tarde um cara chamado Sunpil se apresenta a Kim. O herói diz que está muito satisfeito em conhecê-lo e aperta suas mãos. Sunpil diz que ouviu falar muito sobre o protagonista pelo Suvo. Kim rapidamente pergunta como eles se conhecem. O homem responde que eles são primos. O herói se lembra de Suvo e agradece mentalmente. Depois disso ele pergunta se Sunpil é o líder. O homem confirma e Kim pede para apresentar o resto dos membros da sua equipe. O primeiro é Jaevon, o segundo é Yoon e a única garota é a Neo. Todos cumprimentaram o protagonista feliz. Kim diz à equipe que pelos próximos 5 dias e 4 noites todos estarão concluindo rapidamente o tutorial. Ele acrescenta que explicará tudo no caminho. No final da noite, quando o sol quase se pôs, Kim diz que é o suficiente por hoje e devem preparar a barraca. A Neo pergunta se ele precisa de ajuda e Kim diz a ela que não. Depois disso todos elogiam a comida preparada pelo protagonista dizendo que o cheiro é excelente e o prato é muito saboroso. Ele responde que ainda falta um pouco para que eles estejam prontos. De repente Jaevon pergunta ao prota se é verdade que ele não pode subir de nível. Sunpil grita com ele severamente, mas o protagonista responde com um sorriso que é verdade. Ele diz para se sentir à vontade para perguntar qualquer coisa que lhe interessasse. Em seguida Kim coloca a comida em tigelas perguntando sobre como eles caçaram hoje. A equipe responde que não foi tão difícil quanto pensavam. Restam apenas alguns arranhões que ainda podem ser curadas com uma poção. Kim diz que os goblins no primeiro andar têm armas pobres e seus movimentos são muito perceptíveis. Ele continua dizendo que os jogadores podem considerar isso uma sessão de treinamento antes das próximas batalhas. Devem continuar sempre a manter os olhos abertos e subir seus níveis. Então eles terão sucesso, a menos que eles encontrem o guardião. Em resposta a ele é questionado sobre o guardião, o protagonista explica que são os protetores de cada andar que surgem de vez em quando. Basicamente eles são monstros-chefes que só podem ser derrotados por guildas ou grandes grupos. Eles são monstros poderosos que atuam como os porteiros do portal. Quem acrescenta que você pode obter muitos pontos de experiência e bons itens. Mas os guardiões são perigosos e jogadores de baixo nível não conseguem lidar com isso sozinhos. A equipe o ouve com espanto. O herói vendo a reação começa a sorrir e diz a eles para não ficarem muito assustados, pois seus ciclos de regeneração são predeterminados. Além disso há uma guilda especializada em caça e os guardiões dos andares inferiores podem ser rapidamente destruídos. Às vezes é até difícil encontrá-los. Enquanto isso no quarto andar da torre, na zona de fronteira da floresta, um monstro foge, mas a criatura tropeça em uma rocha e cai. Em seguida o duende se vira assustado olhando para seu perseguidor. Ele está tremendo de medo. Em alguns segundos a enorme criatura devora suas presas. No dia seguinte é o segundo dia de treinamento. O protagonista e a equipe estão no segundo andar da torre. O York já os esperava. Eles estavam implorando para que o monstro estivesse um pouco assustado, mas o orc se moveu mais lentamente do que os goblins. Então não foi tão difícil derrotá-lo. Dia 3 no terceiro andar, uma multidão de goblins e orcs apareceu. Mesmo que os goblins e orcs aparecessem como um grupo, eles não eram inteligentes o suficiente para realmente cooperarem entre si. Então a ideia do protagonista desencadeou uma batalha entre eles. Kim usou uma única pedra para provocar uma briga entre os monstros. Honestamente sua estratégia foi uma verdadeira obra de arte. Também graças a ele foi possível aumentar o nível da equipe com facilidade e segurança. Agora Sunpil entende por que Suvo recomendou Kim tão fortemente. O protagonista nota que o carinha está ocupado fazendo algo e pergunta o que é. Jaevon responde que escreve todos os dias no diário desde que recebeu o convite. Ele acrescenta que pode se tornar um ranqueiro algum dia e pretende escrever uma autobiografia ou algo assim. Kim responde rindo que entendeu tudo. Ele só tem que esperar para amanhã e o próximo teste será no quinto andar. Os jogadores querem aprender sua classe mais rápido. A Neo enxuga o rosto com uma toalha e pergunta sobre qual classe ela vai encontrar. Sunpil tenta dizer algo enquanto escova os dentes, mas nada está claro e mandam ele escovar os dentes primeiro. O protagonista os ouve enquanto olha para a fogueira. Ele ergue os olhos para o céu pensando no quinto andar. Há também orcs e duendes no quarto andar. Eles diferem em sua força e velocidade e serão um pouco maiores, portanto a estratégia principal é praticamente a mesma de ontem. No dia seguinte, Jaevon balança sua espada com um grito. Ele está atacando um monstro enquanto outros membros de sua equipe também correm para a batalha. Kim está de olho neles. Todos participam da batalha. O herói fica espantado ao ver o vento com poeira.
Ele pensa no fato de que o dia da aparição dos guardiões não é hoje, mas segura sua espada pensando que isso é um mau sinal. Ele grita para a equipe que é hora de todos se protegerem e precisam terminar mais rápido, durante a longa vida de um. Guy, o protagonista, percebeu uma coisa, é que o tutorial na realidade é um jogo. De repente Kim ouve um grito e se vira espantado. Sumpil apenas segura o joelho machucado e gritando de dor. Orc se aproxima dele com um rosnado e levantando uma arma. Mas Jaevon entra na frente e tenta defender o amigo. Logo o monstro é derrubado com um único golpe no pescoço. Kim entende que a equipe está tendo dificuldades e o mínimo de atenção pode causar a perda de toda a equipe. Em seguida ele olha para a aproximação da tempestade e vê os contornos de um orc. De repente emergiu vários orcs com seu guardião. O protagonista olha para os inimigos em choque e grita para a equipe se preparar para escapar. Em seguida ele joga um balão de onde sai a neblina e envolve o guardião com seus servos. Então Kim grita para a equipe se apressar. Eles ganham tempo, mas estão debilitados e feridos. O herói diz que eles precisam aproveitar o momento e fugir. O cara pergunta para onde eles devem ir e Kim responde que eles precisam segui-lo primeiro pois conhece um lugar para se esconder. Nesse momento eles correm para uma caverna na rocha e todos estão tentando cansadamente recuperar o fôlego. O time não entende o que aconteceu e diz que parece que eles foram atacados por um enorme orc. O protagonista responde que acha que é o guardião do quarto andar. Ele não entende por que apareceu e acrescenta que precisam observar a situação. Mas é bom que eles tenham suprimentos suficientes. De repente, um dos caras chama Kim e diz que a Neo não está acordando. Ela foi envenenada por veneno de Goblin. O protagonista responde que ela ficará bem quando tomar o antídoto, mas nesse momento ele abre os olhos com espanto quando percebe que não há antídoto na bolsa. Kim lembra que quando estavam fugindo ele não fechou a mochila e o antídoto caiu. Por mais que estivesse com pressa, o protagonista se pergunta como ele poderia ter cometido um erro tão elementar. Ele tem que manter a calma e diz aos demais que vai pedir ajuda. A equipe fica chocado com as intenções de Kim e avisa que é muito perigoso. O herói pede que não se preocupem porque ele percorreu os andares do tutorial por tanto tempo que os conhece como a palma da mão. Só vai subir a colina e disparar um sinalizador. Kim diz que apesar de não parecer ele é o melhor jogador de nível 1 do mundo. Depois disso o protagonista sai da caverna e já vê os monstros. Ele vê que os orcs têm se movido de forma imprevisível desde que o guardião apareceu. Então é difícil prever seu número. Kim entende que vai ter que procurar outro caminho, mas se o pior acontecer ele pode usar a última bomba de fumaça que tem. O herói encontra outro caminho, mas nessa velocidade levará mais 3 minutos. Agora só precisa ter certeza de não encontrar o guardião. De repente um monstro pousa bem na frente dele. Kim grita de horror e espanto. Em seguida o guardião o atinge fazendo com que ele voe para o lado colidindo com a montanha, fazendo com que pedras voem para o lado. O protagonista rapidamente joga o gás e nota que precisa urgentemente sair, mas antes levanta a mão e dispara um sinalizador. Em seguida se afasta do monstro percebendo que primeiro ele precisa correr o mais longe possível. O herói acredita que agora não há ninguém que conheça este lugar melhor do que ele, então deve haver alguma maneira. De repente ele percebe a porta para o quinto andar e gostaria de correr para lá sem pensar em nada, mas não pode fazer isso por causa da sua família. Afinal de contas entrar lá é tentar contra a própria vida. Kim tenta recuperar o fôlego e para na porta. Sem entender o que fazer ele se apoia na porta. Suas roupas estão rasgadas e esfarrapadas. Além disso ele se pergunta como chegou até aqui. Kim percebe que isso é apenas uma fuga para lugar nenhum. Nesse momento o guardião o alcança e os olhos do herói se arregalam de horror. Ele é confrontado com uma escolha entre um fim determinado e um possível fim. O protagonista grita que vai superar essa maldita barreira e vai descobrir o que tem lá. Então ele entra pela porta. Em seguida recebe a informação que entrou na primeira sala de exames e o jogador está sendo checado. O protagonista cumpriu as condições e tem as habilidades não testadas. O protagonista começa a acordar e aparece uma notificação que o nível de dificuldade foi significativamente reduzido. Kim levanta a cabeça com cansaço e recebe seu primeiro teste, uma caça às cabras. O herói se levanta do chão olhando para a cabra e para a janela de informações. Ele não entende o que está acontecendo mais. Ataca o animal no pescoço. Então ele é informado de que passou no teste novamente e sua habilidade não foi determinada. O protagonista tira a espada da cabra e é informado de que está recebendo uma recompensa, uma varredura perfeita. A qualidade da recompensa foi melhorada. O herói segura uma espada em espanto pensando que ele esperava ser aniquilado aqui é apenas uma cabra. De repente algo chama sua atenção. Kim percebe redemoinhos de energia negra ao seu redor que o envolviam. Ele olha para
A energia negra ao seu redor em choque, sem entender o que está acontecendo. Em seguida Kim ouve uma voz sobre quem ele é. O mesmo olha em volta sem entender onde está acontecendo. Então Kim é questionado sobre ser seu mestre. Ele acha que é a voz de um garoto. De repente a voz pergunta se essa pessoa confusa é mesmo seu mestre. O protagonista pergunta sobre o que ele está falando e qual é o seu nome. A voz respondeu que Kim deve escolher um nome para ele e pede para se conectar logo. Kim continuou sem entender. Então a voz informa que Ego pediu para estabelecer uma conexão com ele. Kim é questionado se ele vai estabelecer uma conexão com o Ego. Então ele tem que escolher um nome para o Ego. O protagonista abre os olhos e vê um homem e uma menina na frente dele. Os dois prestam atenção no herói percebendo que ele chegou aos seus sentidos. A irmã grita perguntando se ele está bem. Depois de algum tempo Kim foi informado que já se passaram 2 semanas desde que ele foi encontrado inconsciente na porta do 5º andar. Os jogadores da guilda que viram o sinal do sinalizador e foram capazes de encurralar o guardião que estava enlouquecido na porta do último andar, mas o guardião conseguiu fugir. O protagonista viu que o grupo de Sumpil pôde ser resgatado seguro e inteiro. Então isso deixou seu coração tranquilo. Nesse momento todos os membros da equipe o visitaram na enfermeira e trouxeram uma bebida saudável. Kim ficou muito satisfeito com eles. Um pouco mais tarde ele estava de pé e falando ao telefone com sua mãe. O herói caminha pelo corredor e diz que de acordo com os médicos, vários outros exames devem ser feitos e ele pode receber alta. Em seguida ele pergunta para a mãe pelo que ela está se desculpando. Kim ri e diz que não é criança, então ela não deve se preocupar e relaxar. O protagonista acrescenta que a taxa de tratamento era coberta pelo seguro. Kim avisa pelo telefone que a irmã não precisa mais ir vê-lo e deve ficar em casa para cuidar da mãe. Mas ele ligará quando disserem a data exata da alta. O herói acredita que passou do 5º e ainda assim está no nível 1. Ele segura o telefone com raiva e um anel aparece em sua mão. Depois de alguns dias o anel na mão brilha e ele passa pelo portal aparecendo onde os jogadores treinam. Todos se voltaram para ele surpresos e Kim caminha entre eles. Um dos jogadores pergunta por que Kim é tão famoso e o outro jogador responde que há rumores sobre ele. Sobre um guia que não consegue elevar seu nível, o terceiro jogador responde que existe outro motivo para a popularidade de Kim. Acontece que agora o estão chamando de o assassino do tutorial. O personagem principal entra em outro portal e joga sua mochila no chão. Diante dele existe uma horda de monstros. Ele segura sua mão com um anel do qual flui energia. Em seguida uma espada se materializa com um sinal no punho de onde emana energia. Kim sorridente volta sua espada para atacar e ele decola rapidamente chocando todos os monstros, então facilmente os destrói em questão de segundos. Logo um fluxo vermelho de luz emana da espada em suas mãos. Kim continua a esmagar os monstros um a um. Ele se pergunta se sua espada ainda precisa de um nome e o nomeia de Lu. A espada gosta de seu nome. O protagonista lida facilmente com todas as várias dezenas de goblins. A janela de informações aparece na frente dele. Seu nível é 1 e sua habilidade única agora é poder se vincular com Ego. A janela de status também mostra sobre a espada Ego. Lu atingiu o nível 7, força 18, destreza 18, resistência 7 e habilidade mágica 7. Depois da batalha o protagonista olha para sua bolsa cheia de cristais e diz que parece que foi ontem que ele estava tremendo por causa de 1 ou 2 orcs. Agora ele está coletando todos esses cristais. Em seguida ele pergunta a Lu se ele está certo. Seu anel em forma de cobra começa a brilhar vermelho. Há um mês atrás Kim abriu a janela de informação, então ele viu que seu nível suba é 1 e agora ele tem um parceiro de classe chamado Ego. Sua habilidade única é fusão de conexão. O protagonista percebe que não era um sonho e diz que fez a coisa certa em vir à torre assim que recebeu alta. Kim se lembra da irmã perguntando com raiva se ele quer voltar para o lugar que quase deu um fim nele. O herói entende que pela primeira vez em 5 anos houve mudanças na janela de informação, então ele não pode simplesmente ficar sentado. O herói aperta o punho e pergunta sobre como se conectar com esse ego. Ele esfrega o queixo pensativo aí vem uma ideia. Kim começa a agitar os braços rapidamente e estendendo a mão grita a palavra conexão, mas nada acontece. De repente ele percebe que seu cadarço está desamarrado, então se senta no chão e diz que está muito animado. Ele agradece que ninguém está aqui para ver essa vergonha, então diz que deu até o nome Lu para a voz. Depois de dizer o nome de
Lu surgiu um clarão vermelho. Uma notificação apareceu mostrando que Ego está sendo convocado. A bola diz que a aparência de Lu ainda não foi formada. A aparência de será escolhida aleatoriamente devido à falta de habilidade do jogador. Os ingredientes para a materialização de Lu serão automaticamente absorvidos. Kim pergunta novamente sobre o que está acontecendo e olha para o vento que sobe ao seu redor perguntando o que isso significa que fortes rajadas de vento correram em direção a Kim. Em seguida sua mochila também corre em direção à esfera, mas Kim assegura com força porque ele não pode perder a mochila. Então ele grita para Lu esperar dizendo que isso não é permitido. Enquanto isso a esfera continua a absorver vários materiais e todas as suas roupas voam para a esfera, ele tenta segurar sua roupa íntima restante com as duas mãos, mas então a ventania acaba. Kim fica surpreso ao perguntar se acabou. A bola brilha com cores diferentes e a energia vermelha está derramando em torno dele. Kim cobre os olhos com a mão os protegendo da luz, mas depois abre quando uma espada paira no ar com o emblema do olho no punho. O herói rapidamente pergunta se ele é Lu e a espada pergunta por que ele está repetindo a mesma coisa como um louco. Kim pede a si mesmo para suportar as provocações da espada. Ele pergunta o que é o ego e questiona se é algo como uma alma. Lu responde que está errado e Kim pega a espada. Ele fecha os olhos com cansaço e pergunta a Lu se ele pode se mover por conta própria. A espada responde que ainda não pode, mas no futuro muito provavelmente conseguirá. Kim pergunta a Lu se ele mesmo pode quebrar a conexão e mudar o dono. Lu responde que só o proprietário tem escolha. O ego não pode fazer isso. Kim questiona se Lu pode conseguir machucá-lo depois de se mover sozinho. Lu responde que até pode atacar, mas se Kim for de base ele também vai. Então na prática isso é impossível. Nesse momento o herói questiona se ele também sente dor. Lu responde que é um ego perfeito, então ele tem todas as emoções e você pode configurá-lo. A janela de informações aparece na frente de Kim perguntando se ele quer se soltar as sensações de dor. O protagonista responde que as maneiras fazem uma pessoa. Depois disso ele ataca o Orc com a ajuda de Lu. O ego se alimenta do líquido vermelho e aumenta seu nível em suas estatísticas. Kim pergunta a Lu se ele está entediado. Lu responde com uma risada que é uma pena lembrar do tempo passado. Ego acrescenta que está feliz que seu mestre tem uma aura tão boa. O protagonista fala que sua mochila já está cheia e isso é o suficiente para hoje. Lu diz ao dono que isso é bom e Kim responde que da próxima vez eles não irão para a torre, mas para além do portão. O protagonista encontra Taezik que informa que não vale a pena ir além do portão. Ele pergunta por que e o chefe treme alto dizendo que 4 rankers americanos partiram lá recentemente. Eles achavam que havia um portão de classificação suficiente, mas acabou sendo um posto C. Recentemente as equipes de resgate têm descoberto cada vez mais portões estranhos. Isso não acontecia há 23 anos, mas por algum motivo há um mês esses portais começaram a surgir. O protagonista lembra que conheceu Lu há um mês, então ele pensa se isso é uma coincidência. Taezik pede a Kim para nunca ir lá e diz que é melhor evitar este lugar. Ele entende seus sentimentos porque agora o protagonista pode usar suas habilidades únicas, mas aconselha que deve ser um pouco paciente. O protagonista agradece a preocupação do chefe. Taezik diz que o herói se saiu bem hoje e pode ir para casa. Em seguida ele chama Kim de assassino do tutorial. O protagonista pede que não o chame assim aqui. Depois disso o herói vai vender seus cristais, itens especiais e recompensas por passar. O protagonista percebe que pode ganhar mais dinheiro atrás do portão do que na torre. Ele lembra que Taezik pediu para ele não fazer isso, mas Kim não tem escolha com todos esses empréstimos. Sem falar que mal consegue pagar os juros. Nesse momento o herói está estudando vagas de emprego, pensando que é ainda mais improvável que ele se depare com um portão especial. Ele clica na vaga e faz uma chamada. No dia seguinte ele vai para uma cafeteira. Lá se encontra com um cara chamado Song Soo que é um arqueiro. O homem diz que será o líder do seu grupo nesta expedição. Em seguida pergunta se esta é a primeira vez que Kim vai caçar e ele responde que sim. O herói diz que ainda está aprendendo estratégia e coisas do tipo. Song mostra o contrato e fala que distribuição de lucros e taxas de quebra de contrato são bastante comuns. Então Kim verá quando ler. O equipamento é determinado por sorteio. Song continua dizendo que se encontraram depois de amanhã na estação de Guri às 2 horas. Kim não pode se atrasar. Existem 2 tipos de portões: portões descartáveis que desaparecem depois de serem limpos, e um portão contínuo onde você pode caçar repetidamente. As recompensas dos portões descartáveis são incomparáveis, ao contrário dos contínuos que não há tanta recompensa.
Mas eles já conhecem a estratégia de captura, muitos vão para lá por causa dos riscos menores. Depois de verificar o equipamento é hora de sair, o protagonista está entre os outros jogadores. Ele olha para os outros e percebe que todos estão estranhos. Kim pensa que talvez todos vieram aqui pelo site de empregos como ele. O herói olha para trás e vê o líder Song e uma garota andando. Eles estão conversando um com o outro. Então o protagonista percebe que os dois já se conheceram. De repente o cara sente alguma coisa e diz aos outros para esperar. O som vem da escuridão à frente. Song parou e puxa as flechas dizendo que eles estão chegando. Uma enorme multidão de monstros com olho vermelho semelhante a zumbis está correndo para eles da escuridão. O cara grita pelo tanque. O homem o loiro obedece e corre para frente com um escudo. Ele interrompe o ataque com um escudo enorme e poderoso. O próximo comando é ouvido pelo atirador distante. Kim também corre para o ataque. O cara grita que eles precisam eliminar todo mundo e coloca uma flecha brilhando com energia azul. Em seguida, atira em um dos monstros. O espadachim não destrói o monstro com o primeiro golpe e grita que o monstro é forte, mas o protagonista passa por ele e lida com todos os monstros ao mesmo tempo, literalmente com um golpe apenas. Toda a equipe olha em choque para os pedaços de monstros voando contra eles. Mais tarde, em uma parada de descanso, o homem loiro diz a Kim que graças a ele a equipe vai mais rápido. O espadachim diz que o prota tinha falado que era nível 7, mas agora ele tem a sensação de estar sendo carregado. O herói responde com um sorriso que ele teve sorte. O cara se lembram de como ele derrotou um monstro enorme e diz que para ele ser honesto, eles lidaram com esse chefe graças a Kim. O loiro diz ao prota que quando terminarem, ele deve levá-lo em sua equipe. Kim ri e acha que isso não parece incomodá-lo muito. Mas se comportar assim na frente do líder não é legal. Ele olha para seu líder arqueiro e a menina. Enquanto isso o homem loiro e o espadachim continuam agradecendo e elogiando. Song os interrompe dizendo que eles precisam sair. Kim está pensando se Lu está pronto. Ele responde ao dono que o líquido vermelho de zumbi não é saboroso. Então o protagonista pede a Lu que seja paciente porque o chefe estará aqui em breve. O loiro olha para Kim e começa a sussurrar algo no ouvido do espadachim. Ambos estão sorrindo. Logo toda a equipe se encontra em frente à sala do chefe. Kim olha para as enormes barras de ferro e pensa no que eles precisam para aprisionar o monstro-chefe. O arqueiro diz à equipe que vai explicar como vai atacar o chefe Talen. Ele começa dizendo que Talen é enorme. De repente ele é interrompido pelas palavras "tudo bem". O loiro coça a orelha e pergunta se Song realmente acha que eles não checaram as informações básicas com antecedência. Então ele diz para parar de perder tempo pois é hora de irem mais rápido. O arqueiro pede que o ouça de qualquer maneira. Além do portão, um erro de uma pessoa pode colocar em risco toda a equipe. O loiro diz que isso é uma chatice. A menina olha para ele com raiva e seus olhos se iluminam de vermelho. O arqueiro olha para ela tentando acalmá-la. Em seguida Song diz que vai explicar tudo de novo. Kim acha que acabou de notar algo estranho. O arqueiro diz que primeiro com a ajuda de uma solução especial eles derreterão as barras de ferro e entrarão na sala do chefe. Em seguida Talen estará sentado de costas para eles. É aí que devem subir nas costas do monstro. Depois disso eles entraram e encontraram Talen. O monstro acabou sendo maior do que eles pensavam. O arqueiro ataca primeiro e atinge o monstro com uma flecha explosiva. Os outros correram para atacar. O monstro se irrita e começa a agitar os punhos. Song diz que o tanque deve bloquear os golpes do monstro, mas Talen o atinge no escudo e ele voa. A parte mais importante é quando Talen se curva para mudar seu padrão de ataque. Assim que ele faz isso seus poderes defensivos aumentam 3 vezes e os golpes não funcionam mais nele, mas com um poder de ataque como o de Kim é possível causar dano. O protagonista pula erguendo a espada para atacar. Em seguida ele sincroniza com Lu e acerta o alvo fatalmente. Kim ganha pontos de experiência e seu time fica de boca aberta em choque. Ele obtém a habilidade Canibalismo, que restaura a força física comendo um cadáver. Alguém grita admirado que o protagonista destruiu Talen com um único golpe. O tanque rapidamente pede que lhe dê seu número. O espadachim corre para eles gritando que também precisa. Kim pede que eles falem sobre isso depois. Nesse momento o arqueiro está tentando chamar sua atenção. Ele conta que um punhal paralisante saiu como equipamento. O espadachim grita que também receberam um item. O líder responde que eles farão sorteios para dividir o saque. O tanque coloca a mão no ombro de Kim e pergunta se ele quer pegar o punhal, até porque para ser honesto ele fez tudo sozinho. Então o loiro diz que ele e o espadachim vão ajudá-lo. O personagem principal lembra que depois de ser guia por anos ele desenvolveu um olhar para as pessoas.
Ele observa atentamente os passos dos companheiros e acha que eles estão planejando algo muito errado, já a garota é a única que ele ainda nem sabe o nome. Depois disso elas sentaram em um círculo. Song pergunta se todos estiverem prontos. De repente o tanque e o espadachim olham um para o outro. Eles pegam suas armas e correm para a frente. O tanque corre para atacar Song, mas o protagonista rapidamente o derruba para impedir o ataque. O loiro pergunta com raiva se eles não estão no mesmo lado, mas o protagonista não responde. Kim percebe que suas ações eram perigosas e o tanque poderia não ter resistido, provavelmente nem seria pelo líder. Em seguida Kim olha para a garota segurando um punhal, seus olhos estão ardendo e a escuridão gira em torno dela. O herói nem tinha percebido o punhal em suas mãos, então ele entende que a garota é perigosa e Song também. O líder nem sequer se mexeu quando a faca foi apontada para ele. O protagonista se perguntou quem é esse casal, em seguida pergunta Song o que deve fazer. Nesse momento o espadachim explica que não sabia que isso ia acontecer. Ele diz que foi informado de que seria pago se obedecesse. O arqueiro pergunta por que Kim está lhe perguntando isso. O protagonista responde que é porque Song era o alvo. O arqueiro pensa um pouco e chama a garota pelo nome de Arin. De repente uma escuridão começa a envolvê-la. Os olhos de Kim se arregalam assustado e num piscar de olhos a garota vai em direção ao espadachim e o ataca. O protagonista percebe que ele entendeu corretamente e ela era muito perigosa. Em seguida o herói nocauteia o tanque e ao se levantar diz que vai pegar a adaga. Song pergunta por que e Kim responde que salvou suas vidas. Então merece. O arqueiro responde que isso é um exagero. O protagonista diz que um item desse calibre é pouco para alguém como ele. Song pergunta se o herói sabe quem ele é. Kim responde que a julgar pelo fato de ter uma guarda, ele não é uma pessoa comum, mas o herói não se importa com isso e não quer saber quem são, então diz que os dois devem lidar com esses dois jogadores porque ele ainda precisa caçar. Nesse momento Lu diz que aquela garota chamada Arin é perigosa e o protagonista responde que sabe disso. Ele questiona se deveria ter fugido. Lu responde que Kim sabe como aquelas pessoas são perigosas e mesmo assim roubou o equipamento deles e deixou pessoas desacordadas com eles. O protagonista responde que salvou suas vidas. Depois disso o sistema aparece. E o herói questiona como Lu se sente. A espada continua dizendo que o líquido vermelho ainda é ruim. Kim diz que não há mais zumbis e ele absorveu líquido vermelho suficiente. Lu absorve estatísticas por meio da destreza sanguínea dos goblins, da força dos orcs e da resistência dos zumbis, então suas estatísticas são mais altas do que deveriam ser no nível dele. O protagonista fala que eles devem finalmente entrar na sala de recompensa. A sala de recompensa é um espaço cinza que pode ser movido usando o cadáver de um chefe. Como o próprio nome sugere, é onde são dadas as recompensas por passar pelo portão. Kim pergunta se Lu já esteve aqui se referindo ao desenho brilhante na parede e ele responde que não. O protagonista caminha até a parede e bate nela dizendo que parece estar vazio por dentro. Kim sugere quebrar a parede e Ego concorda com esse plano. Kim balança e então Lu pede que ele espere. Mas Kim já bateu na parede e pergunta a Lu o que ele disse. A espada responde que sente outro ego aqui. Kim está espantado que haja um ego em tal lugar. A luz brilhante flui da parede quebrada e o protagonista questiona se ego é tão comum assim. Lu responde que seu mestre é apenas um pouco burro. Ele interrompe a espada e pergunta do que ele o chamou. Lu responde que não disse nada e pede apenas para Kim procurar o outro ego. O herói tosse devido à quantidade de poeira e diz que esses portões são bastante antigos. Ele duvida que reste alguma coisa escondida. Lu diz que há aqui um ego. É uma espada branca luminosa com um cristal azul no punho. O protagonista se aproxima da espada presa e pergunta se só precisa agarrar. Ele envolve os braços em torno da espada. Mas o cristal se ilumina com uma luz brilhante e começa a inundar todo o lugar. Em seguida a voz pergunta se Kim é seu mestre. O herói entra em um espaço branco puro e percebe que isso é semelhante ao momento em que conheceu Lu, mas a sensação é um pouco diferente. Ele pergunta se é o ego dentro da espada. O ego responde que estava esperando por seu mestre. O protagonista responde que ele não é seu mestre mas quer se tornar. O ego pede um nome e o protagonista responde que ele se chamará L. A segunda vez é um pouco mais clara e seus olhos se arregalam de surpresa. O teto da caverna acima começa a entrar em colapso. Lu e L grita para ele fugir. O protagonista cobre a cabeça com as mãos gritando que sabe disso. Lu pergunta quem o ego é. Em resposta L pergunta quem ele é. Lu responde que é um grande ego. Kim pede para os dois se calarem.
em seguida corre para o corpo de Talen e percebe que ele precisa ir para a sala de recompensa. Quando Kim percebe que o chão também está começando a desabar, ele corre o mais rápido que pode para o corpo do chefe e estende a mão. Então uma notificação pergunta se ele deseja ir para a sala de recompensas. De repente Kim percebe um enorme olho de fogo parado. Enquanto isso, em frente ao portal, as pessoas estão discutindo que o portão contínuo desapareceu. Isso é inédito e o motivo é desconhecido. O aparecimento de portões incomuns e incidentes misteriosos causaram grande controvérsia. Quem está pensando que só não levantou suspeitas porque saiu algum tempo antes do portão desaparecer? Ele recebeu a recompensa de 30 cristais roxos e um amuleto de proteção. Isso é uma coisa valiosa que até para as pessoas comuns e usado para prevenir doenças leves. Além do aumento da vitalidade, pode não curar sua mãe, mas é útil, e o dinheiro que recebeu com a venda dos cristais permitiu transferi-la para um hospital. Assim ele poderá se preocupar menos em pagar pelo tratamento se vender os cristais e começar a subir a torre novamente. Depois disso, o protagonista volta para o quinto andar da torre. Ele ouviu dizer que o piso do teste estava bastante desenvolvido devido à ausência de monstros, então é basicamente uma cidade normal. Ele se lembra que da última vez que ultrapassou o quinto andar foi quando o encontraram inconsciente. Então ele superou o sexto andar derrotando todos os monstros. Ele venceu o sétimo andar derrotando todos os inimigos. Também ultrapassou o oitavo andar e depois estava no nono andar com duas espadas nas mãos. Não faz muito tempo desde que isso aconteceu. Antes ele nem ousava sonhar com tal coisa. Kim até lembra de alguém dizendo que um dia ele definitivamente será capaz de liberar suas habilidades únicas. Kim percebe que Suvo estava certo. Nesse momento há dois anéis em seu dedo brilhando branco e vermelho. Kim olha para eles com um sorriso percebendo que o nível de L também aumentou decentemente. Por causa da experiência compartilhada, subir de nível é um pouco mais lento. Mas graças à sincronização ele sente que está ficando mais forte. Ele pensou que era também porque tinha um demônio selado com ele, mas essa espada que estava selada há muito tempo havia perdido todo o seu poder. Ele responde que o demônio ficou selado dentro dele por tanto tempo que todo o poder se dissipou. Parece que o demônio era aquele olho. Nesse momento o protagonista estuda a janela de informação com as características do nível 8 de Lu. Kim percebe que precisa encontrar outro ego e Lu pergunta se ele sabe onde procurar. O herói responde que conhece um lugar. Um tempo depois, na casa de leilões, um homem grita que foi vendido por 170 mil. O protagonista pergunta se Lu sente alguma coisa e ele diz que não. Ele também não sente nada. Kim acha que isso é lógico porque o ego não é encontrado com frequência. Nesse momento, o último lote para hoje é anunciado. O principal item do leilão de hoje é uma pulseira dos feridos que aumenta drasticamente a taxa de recuperação. Lu e ele grita que isso é um ego. Depois de algumas horas Kim caminha pelas ruas da cidade. Ele diz que não sabia que o leilão era uma coisa tão cansativa e cara. Ellie respondeu que era óbvio já que era o item principal. Kim ri dizendo que pelo menos conseguiu vender um punhal paralisante por quase 100 mil dólares. Lu diz que o dono tem uma cara estranha. Kim diz que vai beijá-los e ambos gritam que não. Kim sai do supermercado falando ao telefone, dizendo que já está no caminho para casa. Alguém pergunta se tem algum problema. O herói respondeu que há um. É difícil para ele encontrar um time. Kim conta que recentemente foi num portão, mas os jogadores eram pior que os monstros. A pessoa do outro lado começa a gritar em seu telefone que ele foi para o portão, em seguida disse para ter cuidado. O protagonista tira o telefone do ouvido e diz que o portão era nível F. O interlocutor continua dizendo que Kim sabe que sem equipamento é apenas o nível 1 e não consegue o posto de jogador, então não consegue fazer uma estratégia sozinho. O protagonista responde que entende e se despede. Kim pensa que não se importa de avançar na torre, mas Lu precisa de líquido vermelho e o progresso é muito lento lá. Além disso, houve uma boa renda no portão da última vez. O herói acredita que para começar já resolveu as questões urgentes e poderia até comprar carne bovina. Kim olha feliz para suas compras. Ellie diz que ele tem tanto dinheiro e só comprou isso. Lu o chama de mesquinho. Kim pergunta a Lu por que ninguém o criou por tanto tempo e ele pede desculpas. O protagonista responde que quer ganhar dinheiro o mais rápido possível para sair daqui e hoje possa caminhar por estradas mais seguras. De repente Kim vê uma bola brilhante no ar. A energia azul começa a brilhar a partir da bola e abre um portal enorme. Kim percebe que os portões acabaram de se abrir na frente dele. Nesse momento aparecem as instruções para você saber o que fazer quando um portão aparece. A primeira regra falha para não se assustar imediatamente após o portão aparecer.
é preciso ligar para o 112 ou para a associação e ficar parado. Segunda regra diz que entrar em um portão de classificação desconhecida é perigoso mesmo sendo jogador. Entrar em um portão sem a verificação da associação resultará em pena de até 5 anos ou multa de até $10.000. Terceira regra fala que no caso de haver múltiplas testemunhas presentes antes da verificação da associação, é possível que surja conflito. Então é bom deixar evidências que você viu primeiro, assim o acesso prioritário ao portão e privilégios serão dados a você. Nesse momento vemos alguém clicando no mouse. Ele está olhando através de informações sobre o aparecimento de novos portões perto da casa de Kim. Taezik decide procurar o nome de quem encontrou e se engasga com o café. Ele grita o nome de Kim e outros funcionários olham para a porta em choque. O homem diz que se o protagonista não entrar no portão dentro de 5 dias, o direito prioritário de atacar pode ir a leilão. Depois disso o chefe encontra Kim e diz que precisa falar com ele. Então eles vão para um bom café. Taezik bate o vidro na mesa fazendo com que seu distintivo caia. Em seguida ele pede a Kim que vá lá já que o portão é rank F. O herói respondeu que estava confiante em suas habilidades e está muito mais forte agora. Taezik diz que só sabe que Kim é muito teimoso. Em seguida pergunta em que andar ele está e o herói responde que está no 11º. Ele pergunta sobre seu nível mais Kim responde que é o mesmo de sempre. Taezik pede que prepare tudo em 4 dias e depois vem até ele. O protagonista pergunta o porquê e o homem responde que se ele não estiver bem preparado, não vai entrar. Taezik prometeu impedi-lo não importa o que aconteça. 4 dias depois Kim diz a Taezik que eu não sabia que algo assim existia no porão do prédio. O homem fala que está em uma sala de treinamento embora não seja usada. Kim olha em volta avaliando o amplo espaço. Ele subestimou a associação. Taezik pergunta se isso desperta seu interesse. Kim não entende e o chefe oferece uma oferta para se juntar à associação. Taezik diz que ele pode se juntar a ele e o protagonista rapidamente recusa. Ele agradece mas diz que não quer se comprometer. O homem diz que está tudo bem e ficará feliz se ele mudar de ideia. Nesse momento Kim pergunta sobre Taeo. Taezik responde que parece que ele se juntou à guilda do carbono. O homem acrescenta que sua expressão já havia mudado e ele parecia ter se tornado uma pessoa diferente. Kim diz que devem chamá-lo em algum momento e esta é a primeira vez que ele ouve falar dessa guilda. De repente Taezik arregaça as mangas e pergunta se Kim realmente está forte. Ele diz que o prota deve subestimá-lo porque acha que ele só trabalha no escritório. Em seguida ele ataca Kim com facilidade. O herói abre os olhos com espanto e então o fluxo de energia para na sua frente. Taezik diz que ele não deve menosprezar um jogador de alto escalão. Em seguida manda o protagonista parar de tremer e atacar. A energia negra começa a girar em torno de Taezik e Kim percebe que não será capaz de vencer. Ele diz que tem muito a aprender e pensa consigo mesmo que também não vai ficar ali. Os anéis em sua mão começam a brilhar. Em seguida ele convoca Lu e L. As duas espadas se materializam em sua mão ao mesmo tempo e ele tenta atacar Taezik, mas o homem facilmente desvia de seu ataque. Kim voa de volta. O adversário pergunta se ele se preparou corretamente. O protagonista entende que os melhores ranqueados são diferentes. O chefe grita para ele se recompor porque se caso se distrair no portão não voltará vivo. Kim diz que seu adversário tem razão. Ele esteve super confiante durante todo esse tempo, mas não veio sem um plano. 4 dias antes, ele estava no mercado de itens em Dom. Lu pergunta por que ele precisa desses itens e acrescenta que provavelmente não há equipamento melhor do que o deles. Kim finge estar ao telefone para não parecer estar falando sozinho. O protagonista responde que tem equipamentos de proteção fracos e ele não pode andar com isso. Talvez ele encontre um ego. Ellie prometeu que iria ajudá-lo se encontrasse. Kim diz que é ótimo e vale a pena ver o que tem aqui. Ele presta atenção na a armadura protetora é a armadura de metal de um ferreiro inepto. Eles aumentaram seus poderes defensivos em 9. O protagonista olha para o preço dos itens que estão sendo vendidos e seus olhos se abrem em choque quando vê o preço de 3 bilhões. A outra armadura dos inepto que aumenta o poder defensivo em 7 custa 1 bilhão. O protagonista está triste sentado em um banco. Ele está chateado por não ter dinheiro e ele não sabe o que dizer a ele. Kim diz que o barato é muito ruim e o bom é muito caro. De repente Lu e ele chamam o herói. Kim olha para o menino discutindo com o homem. O garoto grita que o avô é um grande mestre. O homem pergunta o que há de tão incrível em equipamentos cujas informações dos itens nem aparecem. O menino responde que o avô dele é muito bom nisso. Então o homem questiona qual o sentido de anunciar uma loja que nem sequer faz negócios adequadamente. Em seguida acrescenta que vão mandá-lo embora de qualquer maneira. O menino fica muito chateado com essas palavras.
Kim se dirige a ele e pergunta se o menino pode levá-lo à loja de seu avô. O garotinho grita com olhos alegres que sim. Então Kim segue o garoto e pergunta a Lu e Ellie se suas informações são precisas. Ambos responderam ao mestre que sim, eles não têm dúvidas. Lu diz que até as roupas do menino são todas de ego. Ellie diz que aparentemente parece artificial, mas tem o poder do ego. Lu está infeliz pois queria explicar isso. O menino abre a porta alegremente gritando pelo avô informando que ele trouxe uma visita. O avô responde ao seu neto Minsu que disse para não trazer ninguém. Minsu diz que quer que todos saibam que seu avô é incrível. O protagonista sente um cheiro de bons objetos aqui. Lu fica espantado e Ellie diz que tudo que está nesta loja é ego. Ellie não entende como um ser humano pode ter tantos. Lu diz que tudo não passa de metades. Esses egos que não têm autoinformação, as janelas aparecem em todos os lugares sobre o nível dos objetos. Kim pergunta se eles não são um ego inglês. De repente o velho lhe diz que não há itens adequados para ele aqui, então o manda sair. O velho acrescenta que ele não vai entender o valor deles e não quer vender essas coisas. O homem continua dizendo que de qualquer maneira pessoas como ele nem sabem usar essas coisas. Kim pergunta se caso ele puder usar as coisas, elas serão vendidas para ele. O homem responde que parar de falar bobagens. Kim pega uma espada e fala todas suas estatísticas. O velho está muito impressionado com isso e grita que Kim realmente vê as habilidades. Em seguida mandou o protagonista tentar empunhar. O velho continua dizendo que permitir que alguém use uma ferramenta que entende seu valor é o maior desejo dos ferreiros. Kim pega a espada e diz à arma que seu nome agora é Ponta de Lança. O velho e o neto ficam surpresos com Kim, que silenciosamente olha para a espada. Ellie fala que parece que a espada não gostou do nome. Kim pergunta por que e devolve a arma ao seu lugar. Agora voltamos ao presente. O protagonista está com uma arma nas mãos na frente de Taezik. Ele rapidamente corre para o ataque e fluxos de energia emanam de Ellie e Lu, deixando luz para trás. Kim se aproxima de seu oponente e tenta atingi-lo. Seu adversário desvia facilmente o ataque e grita que vê uma hesitação no fio da espada. Ele precisa usar toda a sua força e mirar em órgãos vitais. Então questiona se o herói acha que vai causar algum dano assim. O protagonista nota que seu oponente é um Stop Rank e ele precisa se concentrar. Em seguida ele mergulha novamente tentando atingir Taezik, que desvia consecutivamente. Kim repete suas tentativas de ferir seu chefe, mas não importa o quanto ele tente pois seu oponente se afasta do ataque. Nesse momento Taezik prepara o punho e corre em sua direção. Kim está com sua espada erguida e olha para o ataque que se prepara. Ele olha para a coisa em suas mãos sem entender por que não é possível estabelecer uma conexão. Há definitivamente um ego na frente dele. Lu diz que estes assuntos são secundários. Esse ego é muito exigente na escolha do anfitrião. Lu continua dizendo que ele agora não tinha outra escolha e acrescenta que esse ego pode não gostar dele. O protagonista decide tomar o próximo item dizendo que vai tentar novamente. Lu pede que ele abandone o caso e Kim nomeia o próximo item. Depois disso uma luz brilhante aparece e ele recebe uma notificação de que estabeleceu uma conexão com o ego Brunhart. Kim grita alegremente que ele conseguiu. Há também uma notificação de que ele não tem a capacidade de se comunicar com o parceiro, então ele não pode usar toda a habilidade de Brunhart. A maioria de suas habilidades são perdidas. Esse ego é nível 7, Força 15, Destreza 3, Força Física 40 e Poderes Mágicos 6. Nesse momento Brunhart reflete o dano acumulado, mas Taezik continua a atacá-lo. Kim voa para longe e o chefe joga uma garrafa para ele e diz que é uma poção para lesões internas. O protagonista deitado no chão diz que não entende por que uma coisa tão cara está em uma garrafa dessas. O chefe responde que o herói passou no teste. Em seguida ele mostra seu punho arranhado dizendo que não achava que o prota realmente teria sucesso. Isso não se trata de um acidente, mas de um plano elaborado. Ele realmente subestimou Kim e pergunta o que foi isso que ele usou. O herói responde que são seus itens naturais. Taezik fala que se o portão não for liberado dentro de uma semana, a associação vai mandar seus agentes para lá. Em seguida deseja uma boa sorte para o herói. Ele diz que está lhe dando 5 dias em vez de uma semana. Então se Kim não sair ele vai entrar e retirá-lo sem nenhum agente. O protagonista diz que não será necessário. Taezik responde que é mais barato do que pagar o pessoal da associação. Nesse momento os guardas estão perguntando se Kim trouxe tudo o que era necessário para sua segurança. Lu diz que o nível do portão é semelhante àqueles onde há zumbis, então pergunta por que esse cara tem tanta preocupação. Kim responde que Taezik é como se fosse um pai para ele.
É por isso que ele se preocupa. Depois disso o herói entra no portão e pensa que se eles fossem contínuos seria perfeito. Lu pergunta o que há de bom nisso e o herói responde que assim pode ganhar mais. Lu pergunta sobre como entender se o portão é contínuo ou não. Kim responde que eles precisam ser limpos primeiro. Como este é um rank F, há uma grande chance de ser a torre difícil ou o portão do porão. Kim acredita que se não for o portão do labirinto poderá limpá-lo rapidamente. Em seguida convoca Lu e elimina o lobo. Ele perfura a boca do monstro com uma espada e logo muitos outros com olhos ardentes estão se aproximando dele. Kim sorri dizendo que é hora de subir de nível.